Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Teodidatas, essa é a playlist de molinismo do canal e neste vídeo eu vou conversar com você sobre a essência do molinismo. E o que me motivou a este vídeo foi um comentário deixado pelo Tiago de Lima Vitório. Num outro vídeo sobre o molinismo aqui do canal, um vídeo no qual eu falo, inclusive, de alguns aspectos históricos do molinismo e faço uma apresentação da teoria de forma mais ampla. Neste vídeo eu usei um PowerPoint com várias anotações e várias definições, e aí o Tiago fez uma brincadeira, uma provocação, se eu conseguiria explicar a essência do molinismo sem ler. Então, Tiago, olha aí, ó, a única coisa que eu li nesse vídeo foi o seu nome aqui na tela do celular, tá bom? Mas eu não preparei nenhum roteiro para esse vídeo aqui, aceitando o desafio do meu amigo Tiago. Como definir a essência do molinismo? A essência do molinismo é definida no conhecimento médio de Deus, ou ciência média a partir do latim. A essência do molinismo é o conhecimento médio de Deus. Mais precisamente, vamos começar a adjetivar esse conhecimento médio. A essência do molinismo é o conhecimento médio contrafactual pré-volicional. E o pré-volicional aqui é que é fundamental. É por causa do pré-volicional que esse conhecimento é médio. Tá? O Molina, então, concebeu, idealizou, intuiu, verbalize como você preferir, uma terceira categoria do conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus é um conhecimento de Deus na eternidade, tá? Uma terceira categoria, um terceiro momento, hoje em dia se fala, um terceiro momento do conhecimento de Deus na eternidade. Então, esses momentos, essas categorias, essas etapas são lógicas e não cronológicas, certo? Tudo isso acontece na eternidade, antes da criação de todas as coisas, mas na eternidade. Antes da criação a gente pode falar num aspecto cronológico, embora a própria eternidade seja um momento indivisível, pelo menos segundo a tradição escolástica da qual Molina fazia parte. Esses três momentos, esses três aspectos, esses três elementos, essas três categorias, chame como você quiser, hoje em dia o pessoal usa momentos, da ciência divina, do conhecimento divino, são eternos, estão na eternidade. E o conhecimento médio é pré-volicional porque se coloca logicamente antes do decreto divino de criação. Então Deus conhece uma infinidade de coisas na sua própria essência. É assim que o Molina explica o conhecimento médio. Na sua própria essência, em si mesmo e a partir de si mesmo. Então aqui é importante essa compreensão da compreensão divina, porque é assim que o Molina chama, alguns chamam de supercompreensão, essa compreensão que Deus tem de todas as possibilidades em si mesmo e a partir de si mesmo, não faz com que Deus seja afetado pelas criaturas. Deus continua sendo a causa primeira de todas as coisas. Deus continua sendo a única causa primeira não causada, numa linguagem ainda contemporânea. Se você pensar a partir do argumento cosmológico Kalam, por exemplo, a segunda via do Tomás de Aquino e o argumento revisitado pelo William Lane Craig na apologética contemporânea, Deus continua sendo a causa primeira não causada. Deus continua sendo o primeiro motor imóvel aristotélico tomista. O fato de Deus conhecer os contrafactuais de liberdade, os contingentes de liberdade, aqui a gente precisa entender o que é um contingente, o que é um contrafactual também. O fato de Deus conhecer contingentes futuros de liberdade, contrafactuais de liberdade, preservando, respeitando, mantendo as decisões livres dos agentes livres, especialmente dos seres humanos,
não faz com que Deus seja afetado por essas decisões. Não torna Deus como uma causa secundária, não torna Deus como um efeito, nada disso. Deus permanece sendo a causa primária. E na perspectiva do Molina, a resposta para isso está exatamente nisso que se chama hoje de supercompreensão. Nessa compreensão que Deus tem, na sua infinita sabedoria, no seu conhecimento infinito, de todas as possibilidades em si mesmo e a partir de si mesmo. Tá bem? Como eu falei, o conhecimento médio é uma terceira categoria, um terceiro momento do conhecimento de Deus, momento lógico que o Molina concebeu. No tempo do Molina já existia o conhecimento de simples inteligência, que ele chamou de conhecimento natural, e o conhecimento visionário, que ele chamou de conhecimento livre. Tá bem? O conhecimento de simples inteligência, o conhecimento natural, é o conhecimento que Deus tem a respeito de tudo aquilo que é necessário. E isso incumbe as relações. Abrange, as relações de causa e efeito contingentes, de coisas que poderiam ser de outra forma, mas que são relações de causa e efeito necessárias. Tá? É uma tecnicalidade da distinção do Molina. Eu não vou aprofundar isso aqui porque eu quero focar no conhecimento médio. Tá bem? Já no conhecimento médio, realmente Deus conhece, a partir do seu conhecimento médio, ele conhece todas as possíveis ações livres, todas as possíveis ações de agentes livres. Contingentes de liberdade, porque são ações não necessárias, são ações que poderiam ser de outro modo. Necessidade e contingência é uma distinção bastante importante aqui do ponto de vista metafísico. Então, contingentes de liberdade, porque são ações que poderiam ser de outro modo, mas que estão relacionadas a decisões livres, decisões de agentes livres. Contrafactuais, porque essas ações, elas são enunciadas como proposições no modo subjuntivo. Então, essas proposições são: se fosse o caso de A, seria o caso de B. Mas se fosse o caso de A, se fosse o caso de uma determinada circunstância, seria o caso de B. Seria o caso de o agente S, de o sujeito S agir de tal maneira. Tá bom? Então veja o seguinte, é um contrafactual de liberdade. Não é qualquer tipo de contrafactual, não é qualquer afirmação, não é qualquer proposição no modo subjuntivo, é uma proposição contrafactual de liberdade. Envolve decisões de agentes livres. No seu conhecimento médio, então, Deus vislumbra todas as infinitas possibilidades. Alguns fazem um recorte e chamam isso de mundos viáveis e deixam os mundos possíveis lá na perspectiva do conhecimento natural. Deus vislumbra todas as infinitas possibilidades que levam em conta as ações livres e escolhe atualizar um mundo. Este mundo, o mundo atual. Então, por isso que a decisão divina, e Deus permanece sendo soberano porque ele escolhe, Deus permanece sendo soberano porque ele arranja, Deus é soberano, né? Deus permanece sendo soberano a partir dessa perspectiva, porque ele arranja as circunstâncias de tal forma que a sua vontade será cumprida, e é um mistério saber como Deus, um Deus soberano, consegue cumprir com os seus desígnios de forma perfeita a partir de agentes livres. É algo que apela muito mais para a sabedoria e para o amor divino do que um mero determinismo. Perceba. Mas Deus, então, ele é soberano no sentido de que ele escolhe atualizar este mundo dentre infinitos mundos possíveis / viáveis. Ele escolhe. Ele é soberano no sentido de que as coisas acontecem exatamente como ele determinou que aconteçam, levando em conta, é claro, os contrafactuais de liberdade, e ele é soberano no sentido de que ele é livre para interferir sobre a realidade quando ele quiser. E ele conhece também o resultado da sua própria intervenção. Embora, outra tecnicalidade aqui, esse conhecimento que ele tem da sua própria intervenção é conhecimento livre e não conhecimento médio. Mas isso é uma tecnicalidade, a gente não precisa perder tempo com isso aqui, como a gente não perdeu tempo com o conhecimento natural. Por quê? Porque eu estou falando da essência do molinismo, e a essência do molinismo é o conhecimento médio.
tá bom? Então é assim, conhecendo todas as possibilidades que envolvem liberdade, antes do seu decreto criativo, antes de decidir como vai criar todas as coisas, que Deus, então, pode ser que nós podemos compreender, melhor dizendo, essa sabedoria infinita de Deus. E esse conceito é fundamental na perspectiva do Molina e daqueles que o seguem, dos molinistas, para compreendermos como compatibilizar a soberania divina com a liberdade humana. A essência do molinismo é essa busca por compatibilizar sabedoria divina, ou melhor, soberania divina, providência divina, presciência divina, com liberdade humana. E o grande recurso teórico intuído pelo Molina foi o conhecimento médio. Por fim, o último momento, após o conhecimento médio e após o decreto divino de criação, nós temos o conhecimento visionário, o conhecimento de visão ou o conhecimento livre. E esse conhecimento é um conhecimento livre porque ele realmente diz respeito àquilo que Deus decidiu fazer, ao mundo como Deus decidiu atualizar. E realmente, aquilo que Deus sabe vai acontecer. A sabedoria de Deus, nesse sentido, é certeira. A sabedoria de Deus é certa, melhor dizendo. Não há como algo que Deus sabe não venha a acontecer. Não há como. Mas o fato de Deus saber precisamente o que vai acontecer, porque Ele é soberano e decidiu que fosse assim, não faz com que os seres humanos, os seres criados, nós poderíamos pensar em anjos também, e o Molina chega a, inclusive, discutir em certa medida como isso se aplica aos animais. Isso não faz com que eu e você não tenhamos liberdade. Deus sabe exatamente como nós vamos escolher algo usando a nossa liberdade. E isso está de acordo com a sua soberania. Mas isso não torna a sua escolha necessária. Você poderia agir de outra forma. A diferença é que se você tivesse agido de outra forma, ou agisse de outra forma, ou se você pode agir da forma A ou da forma B, Deus sabe que você vai agir da forma A, se você efetivamente agir. Mas se você não agir da forma A e agir da forma B, Deus saberia que você... Deus também sabe que você vai agir da forma... Deus saberia que você agiria da forma B. Vamos pensar em algo que já para nós aqui é passado. Eu gravei esse vídeo, eu escolhi gravar esse vídeo, o Tiago me provocou, eu escolhi gravar esse vídeo, e Deus sabe desde a eternidade que eu gravaria esse vídeo neste momento. Mas eu poderia, por N fatores, inclusive por questões pessoais, não ter gravado esse vídeo neste momento. Se eu não gravasse esse vídeo nesse momento, se eu não tivesse gravado esse vídeo nesse momento, Deus saberia. É assim que o próprio Molina resolve isso, e o William Lane Craig, por exemplo, dentre outros, retomam essa questão. Então, para resumir e encerrar, a essência do molinismo é o conhecimento médio contrafactual pré-evolucional de Deus. Eu espero que já tenha ficado claro por que médio entre o natural e o livre, por que contrafactual, porque diz respeito a proposições condicionais no modo subjuntivo, mas de liberdade, proposições condicionais de liberdade no modo subjuntivo. Por que pré-evolucional? Porque é posicionado logicamente antes do decreto divino de criação. Tá bem? Uma última coisa para encerrar mesmo. Devia ter até falado isso antes, mais no começo do vídeo para enfatizar, mas ficou para o final, porque eu estava sem roteiro. Uma coisa para encerrar. A essência do molinismo não são os 5 pontos do molinismo, tá? Não são. Eu inclusive tratei sobre esses 5 pontos do molinismo, propostos pelo Kenneth Keathley no livro Salvation and Sovereignty, mas na verdade eles não são originários do Kenneth Keathley. Foi um autor calvinista cujo nome eu não lembro agora, que propôs o Roses para tentar de certa forma suavizar o determinismo e o fatalismo da Tulip. Tá bom? Então o Molina não, desculpa. O Keathley apenas se apropriou disso e
ao mesmo tempo em que ele explicou a ciência média, o conhecimento médio divino, você encontra essa explicação lá no livro do Kittley, ele também propôs essa outra maneira de considerar aqueles pontos relativos à soteriologia, à doutrina da salvação. E eu trabalhei isso num vídeo específico, 5 pontos do molinismo, até mesmo porque esse vídeo se inseriu no webinário sobre soteriologia aqui do canal. E no webinário sobre soteriologia, para facilitar inclusive a abordagem, eu trabalhei 5 pontos do arminianismo, 5 pontos do calvinismo e também 5 pontos do molinismo. Aproveitei para manter esse paralelismo, essa simetria. Depois um outro vídeo ainda, falando do trabalho do Ken Wilson, da análise que o Ken Wilson faz sobre o Agostinho e a influência do Agostinho sobre o calvinismo, eu trabalhei aqui no canal os 5 pontos da patrística. A diferença é que esses 5 pontos da patrística não são exatamente um... Ah, não! Até eles são um acrônimo, desculpa. Em inglês, pelo menos, né? O acrônimo do Ken Wilson é GRACE. O acrônimo do arminianismo, FACTS. O acrônimo do calvinismo, bem conhecido, TULIP. O acrônimo que o Kenneth Kittley adaptou para o molinismo, ROSES. E esse acrônimo dos 5 pontos da patrística do Ken Wilson, GRACE. Agora, veja, só para enfatizar, os 5 pontos do molinismo, ROSES, não são a essência do molinismo. A essência do molinismo é o conhecimento médio, contrafactual, pré-volicional de Deus. Tá bem? Tiago, vídeo especial para você. Perceba que eu não li durante a gravação, fiquei falando o tempo inteiro para a câmera. De fato, eu tenho me aprofundado mesmo na própria teoria do Molina, na própria Concórdia, tá bom? Você pode encontrar a Concórdia traduzida para o espanhol, vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui. Eu estou estudando a tradução, o latim eu não domino, né? A Concórdia foi escrita em latim. Eu estou estudando a tradução para o espanhol juntamente com a tradução para o inglês da parte 4, que é a parte na qual o Molina trata da presciência divina de forma mais específica. Então, se você quiser ir direto lá no espanhol, pelo menos, vá lá para a parte 4, e mais precisamente para a disputa 52 e para a disputa 53. Disputas eram recursos próprios aí da escolástica, como se fossem capítulos. Tá bom? Mas olha aqui, é preciso de um certo conhecimento de filosofia, de lógica, da lógica aristotélica, de lógica formal, de lógica proposicional, de lógica modal. Tá? Não é algo simples de você estudar direto, assim, no seco. Já deixo essa ressalva aqui. Tudo bem? Mas é algo importantíssimo, é algo fundamental. É uma forma de compreendermos um pouco melhor esse mistério que é o conhecimento divino. É um mistério. Eu não acho que o Molina tenha resolvido todos os problemas, todas as perplexidades que envolvem a nossa tentativa de compreender o incompreensível, mas eu acho que o Molina alcançou um modelo teórico bastante satisfatório. Certo? E é por isso que eu, ao menos por hora, não vou fechar questão com isso, certo? Se qualquer pessoa que feche questão com coisas desse tipo, me parece que ela se coloca num dogmatismo, melhor dizendo, porque dogmático é outra coisa, né? Num dogmatismo que não é muito saudável do ponto de vista intelectual e talvez também não seja muito saudável do ponto de vista espiritual, certo? Com o que é que eu estou fechado enquanto cristão? A um Deus criador, soberano, providente, previdente, que criou os seres humanos livres, esses seres humanos pecaram, e esses seres humanos não são capazes de salvar a si mesmos. Por isso, o próprio Deus se fez carne. Veio como um ser humano. Esse é o principal ato de interferência divina na história.
a encarnação. Cristo Jesus viveu uma vida como um de nós, tentado como um de nós, mas sem pecado, ao contrário de nós. Morreu sobre uma cruz, mas ressurgiu, ressuscitou. E por meio dele, por meio da sua graça e por meio da atuação do seu Espírito Santo em nós, é que podemos ter vida eterna, acesso a Deus. Certo? Isso é inegociável. Sobre isso, não mudarei de opinião. Caso eu venha a mudar, me tornarei um herege. Certo? Não pretendo fazer isso. Veja, esse é um contrafactual de liberdade, esse é um contrafactual um contrafactual de liberdade, e eu estou afirmando que não pretendo fazer isso. Não acontecerá. Certo? Não por mim mesmo também, eu não quero isso, mas porque eu confio na graça de Cristo, que me manterá. Certo? Isso é inegociável na fé cristã. Arminianos, calvinistas, molinistas, luteranos, católicos, todos crerão assim. Certo? Isso é inegociável na fé cristã. Tomistas dentro do catolicismo, a outra soteriologia, que inclusive é preponderante no catolicismo, ao lado do molinismo, todos crerão assim, certo? Agora, a respeito de como compreender a operação do conhecimento divino, aí eu acho que nós temos espaço para conjecturas, para especulação filosófica, para especulação teológica. E para mim, até hoje, naquilo que eu pude conhecer, o molinismo me parece ser realmente a teoria mais adequada. Certo? Me estendi demais. O final foi, até de certa forma, intencionalmente mais devocional, porque não se perca com discussões teológicas e filosóficas, se essas discussões teológicas e filosóficas prejudicam você de vislumbrar Cristo e a sua cruz. Eu tenho uma peculiaridade. Esse tipo de discussão, esse tipo de especulação me leva para próximo de Cristo. Mas isso talvez pela minha configuração, pelo meu histórico, pela minha estrutura, pela minha personalidade. Não quero isso dos demais. Mas se você está junto comigo nisso, vamos avançar. Deixe seu comentário, deixe seu like se você gostou do vídeo. Estou aberto para aprender sempre, tá bom? Agora, se essas coisas atrapalham você, deixa de lado, tá certo? Não tropece na fé por causa disso. Mas eu acho que isso é muito enriquecedor, pode ser muito enriquecedor para a fé. Tudo bem? Deixe o seu comentário se você gostou desse vídeo, deixe o seu like se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário se você discorda do vídeo, deixe o comentário para enriquecer alguma coisa também. Tiago, vídeo especial para você aí, tá certo? Compartilhe esse vídeo também, isso é importante para o alcance, para que mais pessoas conheçam sobre o molinismo, mais pessoas cheguem aqui ao Teodidatas. O foco do canal não é só molinismo, tá bom? Mas tem bastante coisa sobre o molinismo aqui já. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.